Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa nona aula do curso Roma, a Civilização Eterna. Vocês me desculpem essa pequena pausa que nós tivemos aí de praticamente 3 semanas, mas agora vamos tentar aqui tirar esse atraso nesse mês de agosto e deixar vocês mais ou menos em dia para, a partir do mês de setembro, o professor Jonathan entrar com as questões da Igreja Católica e aí provavelmente estaremos fazendo relatos em paralelo, né? Mas ora algumas aulas dele, ora algumas aulas minhas, ou uma aula dele, uma aula... Isso ainda nós não decidimos, isso ainda não está absolutamente fechado, mas será provavelmente alguma coisa dessa forma, né? O professor Jonathan sempre dando mais ênfase nas questões a partir do cristianismo, a partir da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, toda a modificação, todo o crescimento do cristianismo dentro do Império Romano, né? E depois todo o seu desdobramento seguinte na Idade Média e na Idade Moderna. E eu vou seguindo, vamos dizer assim, a parte civil, ou vamos dizer, a parte laica aí da história, a parte política administrativa, né? E depois sempre com aqueles pitacos na parte artística e tudo mais, que vocês já estão acostumados. Mas então, vamos lá. Essa é uma aula que eu estou gravando sozinho. A próxima provavelmente já vai ser com a participação de vocês. E aí nós vamos mais ou menos alterando uma gravada, outra presencial com vocês, e assim nós vamos, semana a semana, botando em dia o nosso cronograma, ok? Esse é o combinado. Então, vamos voltar para o nosso curso e vamos aqui justamente começar a falar da crise na República Romana. E para falar disso, né, vamos falar um pouco desse quadro. Eu vou me retirar daqui para que vocês possam ver melhor e fiquem com a imagem melhor, ok? Perfeito. Então, do que se trata esse quadro, né? Aqui ele está representando o Antíoco III, vocês lembram aquele imperador lá do Oriente, entendeu? Que desafiou Roma e tal, lá pelo controle da Grécia e tudo mais. E o Cipião africano, assim como outros generais, estiveram em batalha contra ele. Então, esse quadro aí justamente está trazendo a devolução, né, do filho do Cipião africano para ele, né, pelo Antíoco III. Né? É um quadro pintado pelo Jean-Pierre Granger, é um quadro de 1800, né, da Escola Superior de Belas Artes em Paris, está lá, né, é um pintor neoclássico francês, né, de 1779 e viveu de 1779 até 1º de dezembro de 1840. E por que trazer esse quadro? Por causa do Cipião africano. O Cipião africano, simbolicamente, vai ser o primeiro personagem romano que vai quebrar paradigmas, que vai alcançar níveis de autoridade e de popularidade que vão lhe permitir, acontece com ele e acontece com outros, vão lhe permitir se opor à vontade senatorial. Né? Eles vão ser tão poderosos, tão famosos, tão fortes, que pouco o Senado vai conseguir mandar neles se eles não o quiserem. Né? E isso vai acabar quebrando diversas regras escritas, regras não escritas, da República Romana, né? Ou seja, vão começar a se abrir exceções. E a primeira exceção, sem dúvida nenhuma, foi o Cipião africano, que muito jovem se tornou esse general e esse magistrado com extrema poder e
já foi nomeado para esses cargos antes da idade mínima, pulou alguns quadros, e isso vai acontecer com muitos outros que vão, inclusive, querer emulá-lo. Né? É o caso do Flamínio, que vai derrotar o Filipe V da Macedônia, né? Tão jovem quanto o Cipião enfrentou o Aníbal, ele vai ter enfrentado o Filipe V. Né? E nós terminamos a aula passada mostrando aquele impressionante triunfo que ele fez em Roma, né? Que ele teve direito a fazer em Roma, que foi uma coisa muito impressionante, foi uma coisa também meio inédita, né? E isso tudo conta, apesar das leis terem sido promulgadas para evitar esse tipo de coisa, né? Regulando o cursus honorum, regulando a questão das idades mínimas e tal, já em 180 a.C. e já em 151 a.C. Isso tudo vai acontecer depois, e já essas regras não vão ser, não vão ser respeitadas aí no caso destes dois que eu já estou citando. Né, também na eleição de Cipião Emiliano, né, como cônsul já na última Guerra Púnica. E depois Caio Mário, né, vai ser o personagem que vai ser por 7 vezes escolhido cônsul, né, quando havia um acordo não escrito de os cônsuls ocuparem o cargo apenas uma vez, e não 2 vezes em seguida, e você tem um tempo entre um consulado e outro. Não, o Caio Mário fez praticamente 7 em seguida, acho que foram 6 em seguida, e o último com o outro cônsul entre esses dois mandatos. Né? E então isso tudo vai minando as questões jurídicas e de organização da República Romana. Né? E aí, em 129, você tem uma lei que separa indefinitivamente os equestres, os cavaleiros, dos patrícios, né? Obrigando que os cavaleiros, né, só poderiam ser senadores após exercerem uma magistratura. Né? Então já é uma questão que, né, são os patrícios tentando segurar esse processo através desse tipo de lei, mas é uma coisa que não vai dar certo, e aquela organização que era conhecida vai se esfacelando, vai criando problema, e isso é que nós vamos ver ao longo dessa aula aqui, o começo deste processo. E além disso, você tem uma transformação no exército, que deixa de ser um exército camponês, né? O que acontecia? Quem tinha direito de ocupar o exército, os cargos no exército, mesmo de soldados? Aqueles que tinham condição de pagar pelas suas armas, pelas suas armaduras, pelos seus capacetes, pelos seus escudos. E para isso você tinha que ter uma renda um tanto quanto melhor. Então era muito comum que os pequenos proprietários de pequenas glebas de terra fossem esses soldados. Né? E aí o que acontecia? Quando eles abandonavam as suas propriedades rurais, ou deixavam ela a cargo, sendo cuidado por terceiros, escravos, enfim, estrangeiros, outras pessoas, né? Acabava, e ele ia para a guerra, ele acabava perdendo o controle desse, e muitas vezes ele perdia essas propriedades, e essas propriedades iam se concentrar na mão de algum patrício, que virava um grande latifundiário, um grande proprietário de terras, que ia adquirindo essas terras que esses pequenos proprietários não conseguiam manter. Né? Então, você acabava tendo uma diminuição do número de propriedades agrícolas, então, portanto, você tinha uma diminuição daqueles que podiam ser soldados. Né? Você estava criando um grande problema e uma questão fundiária muito séria, porque havia uma concentração, essas pessoas eram expulsas do campo e iam para as cidades, e aí não conseguiam fazer atividades nas cidades equivalentes àquelas que faziam quando tinham suas próprias propriedades. Isso tudo estava criando uma tensão e necessitava de reforma e necessitava de ajuste,
tanto para Roma poder manter o seu poder, né, como para também manter a população e tal satisfeita, organizada, enfim, né, e inclusive com vontade de servir ao exército, com condição de servir ao exército, para que a economia romana, que era baseada nessa guerra de conquista e de expansão e etc., muito baseada nisso, pudesse continuar girando, né? Então, essas transformações acabam mudando a sociedade, acabam mudando o exército e, com certeza, vão também influir no sistema político, vão fazer parte, vão ser componentes dessa crise da República Romana. Então, sigamos. E aí, vamos ter aqui os nossos dois primeiros personagens que vão acelerar em muito essa crise da República, vão colocar um outro patamar. E o primeiro deles é o Tibério Semprônio Graco, o Tibério Graco. Tibério Graco, o irmão mais velho de Caio. Caio também vai ter uma participação aqui, vocês vão ver, né? Aqui do lado esquerdo nós temos aqui o selo dele, que provavelmente deve ter sido cunhado em moeda e tal, mas enfim, é o selo dele, da época. E aqui nós vemos já uma estátua do século XIX, do Jean-Baptiste Claude Eugène Guilhem, francês, que está inclusive lá no Museu d'Orsay e que mostra os dois irmãos Graco, né? E objeto dos próximos capítulos aqui na nossa história, né? Então, no meio desses problemas fundiários, o Tibério Graco justamente está voltando de uma das guerras que ele participa, e ele constata in loco essa realidade, né, de que há uma ausência de romanos na produção rural, as fazendas estão muito grandes, não há romanos, os romanos ou estão concentrados na cidade ou estão no exército, são os escravos que estão tocando essa produção. Ele acha isso muito estranho, fica se perguntando quem é que vai estar no exército nas próximas convocações, nas próximas necessidades, e percebe que isso precisa ser mudado, né? Essa estrutura fundiária e essa coisa precisa mudar, né? Precisa haver um incentivo para haver pessoas capazes de integrarem o exército romano, não tanto por uma questão, o sem terra, o coitadinho. Não, a preocupação do Tibério é muito mais no sentido sim, de uma harmonia social, mas uma harmonia social que servisse ao Estado de Roma, que mantivesse, de um certo modo, aquela estrutura do exército que ele já conhecia, né? E ele era um patrício romano, né, neto do Cipião Africano, genro do Apio Cláudio Pulcro, né, que era um príncipe do Senato, né, aquele que falava primeiro no Senato, o mais velho, o mais importante, né? E ele então ele tinha o apoio dessas pessoas e tal. Ele era um muito bom orador e, obviamente, como bom romano, muito ambicioso, ele já quis seguir aí a carreira política e militar. E ele acaba sendo eleito tribuno das plebes e se torna um tribuno muito popular, né? E a ideia dele é fazer, através da tribuna da plebe, através dessa assembleia, a mudança legislativa para fazer uma reforma agrária, para fazer uma mudança fundiária. Então a ideia dele, o projeto dele é que toda propriedade que excedesse o equivalente hoje a 125 hectares deveria ser expropriada, esse a mais dos 125, e tudo isso devia ser estatizado, devia ser do Estado, e o Estado cederia em comodato
para os cidadãos, para os cidadãos sem terra, né, aqueles que estariam sem terra, para que eles cultivassem e produzissem nessa terra. E que, na verdade, ele estava só reeditando uma lei que já existia e que nunca foi muito bem usada, uma lei aí ainda lá de 367 a.C., então, do século IV, e que não estava sendo usada. E ele apresentou, como eu disse, diretamente essa proposta à Assembleia das Plebes. Né? E aí, como sempre, os tribunos são sempre eleitos em dupla, sempre 2 tribunos. E ele tinha um outro tribuno que foi eleito com ele, que era o Marco Otávio. E o Marco Otávio estava absolutamente alinhado, também era um patrício como ele, mas estava alinhado aos patrícios que não queriam mudanças, né? Que já eram latifundiários, que estavam absolutamente dentro dessa questão e não queriam ter suas propriedades diminuídas, não queriam dar nada para ninguém, enfim, não estavam interessados nessa mudança, não enxergavam a coisa dessa forma. E o Marco Otávio vetou por 2 vezes esse projeto de lei do Tibério. Então Tibério não teve dúvida, né? E aí começam as maluquices, né? Ele não poderia fazer nunca isso, mas ele fez uma tremenda convocação popular, fez um tremendo barulho, né? E exigiu a saída do Marco Otávio, né, por abusar do direito de ir contra o interesse das plebes e de vetar sem ter uma razão importante para isso. Né? Ou seja, ele meio que quer expulsar, expulsa efetivamente o Marco Otávio do cargo de tribuno das plebes, com o apoio, obviamente, popular que ele tinha angariado. Né? E aí ele consegue a aprovação dessa lei e cria uma comissão, né, dele, tribunos das plebes, de outros magistrados, senadores, para gerenciar esse projeto, essa lei, né, expropriar e distribuir essa terra. Aí o Senado, né, que na maioria estava nessa posição e influenciou o Marco Otávio, né, como estratégia para parar o Tibério, eles dotam a comissão de uma dotação de fundos ridícula, né, um dinheiro completamente insuficiente para resolver, tocar aquele projeto, tocar aquela ideia do Tibério. E, ao mesmo tempo, lá no Oriente, né, o reino de Pérgamo, que é onde está hoje o Irã e tal, um reino muito grande, muito rico, seu rei morre e deixa todo o reino, imaginem vocês o reino inteiro, tudo aquilo que era a Pérsia e outros territórios ali em volta, para o povo romano, né? E aí pronto, né? Então aí o Tibério falou, bom, agora não tem mais problema, agora temos a terra, temos dinheiro, né? O tesouro lá do rei de Pérgamo, temos as terras, temos que implantar e tal, né? Então ele forçou e buscou essa solução através dessa doação que Roma recebeu, né, para tentar fazer esse passa-moleque, esse bypass, esse drible na tentativa do Senado de se opor a isso aí. Né? Mas, óbvio, né, cada vez que ele fazia esses movimentos e buscava apoio popular, ele angariava mais opositores entre os patrícios, entre outros que não tinham interesse em que essas reformas passassem. E ele começou a perceber que se ele deixasse, né, vocês lembram, esses cargos de tribuno da plebe, assim como todas as magistraturas, eram por um ano, né? E já estava chegando ao final do ano, falou: não tem jeito, eu preciso ter imunidade, eu preciso ter proteção, o único jeito é eu continuar sendo tribuno das plebes. Então ele também é outro que vai contrariar a legislação e vai querer ser candidato e ser eleito mais uma vez em sequência tribuno das plebes, né?
Então, ele faz de tudo, inclusive para conduzir essa eleição, para tentar escolher qual dos dois cônsules é que vai presidir essa eleição, para não ter problema. E vira uma batalha política, e essa batalha política vai acabar virando uma batalha campal, né? Porque ele, no lugar lá onde, que no caso era no Monte Capitólio, que eles iam reunir lá a Assembleia para eleger o tribuno das plebes e tal, ele ocupou muito antes o lugar, tentou afastar aqueles que iam votar contra, tentou fazer todas as mandingas e sacanagens de eleição que se conhece até hoje. Né? E conseguiu o apoio do cônsul, né, do cônsul Cévola, enfim, estava tudo certo. Mas havia um grupo grande do Senado que era contra ele, e um primo dele, né, o Públio Cornélio Cipião Nácia, né, lidera um grupo de senadores que simplesmente, né, alguns dizem que quebraram a mesa e bateram nele com os pedaços da mesa quebrada, outros dizem que o grupo já chegou com pau e pedras, enfim, e foram para cima do Tibério e mataram o Tibério a paulada, a cacetada, a pedrada, enfim, naquela base no jogo bruto. E, inclusive, joga o seu corpo no rio para ele ser esquecido, para todo mundo esquecer essa história de reforma agrária e tal, coisa extremamente violenta que não era o comum em Roma. Né? Então, isso aí é o início de uma espiral de violência política que vai marcar todo esse período do final da República Romana. Né? Esse episódio da morte do Tibério abre as portas para isso. Né? Então, vamos ao seu irmão. O irmão, 10 anos mais novo, né, após a morte do Tibério, né, alguns momentos depois, alguns anos depois, o Caio aparece, primeiro como advogado para a vida pública, é um orador muito melhor que o irmão já era bom orador, ele é muito melhor, ele talvez seja quase que equivalente aos grandes da história, Cícero, não se tem muita certeza, aí é sempre muita divergência, mas alguns o colocam inclusive no nível de um Cícero. E ele começa a fazer muito sucesso. Né? E vai conseguir se eleger tribuno das plebes em 123 antes de Cristo. Né? Se eu não me engano, a morte do Tibério acontece alguns anos antes. Né? O Tibério vai ser eleito em 130, né? E acho que ele vai morrer uns 5 ou 6 anos antes de 123, antes do Caio Graco ser eleito tribuno das plebes. Né? Então aqui você tem esse desenho, né? É um desenho de 1799, do Silvestre David Mieris, né? Um artista francês, nasceu em 1750, morreu em 1810. Né? E aí chama Caio Graco presidindo o Concílio da Plebe. Né? Então, ele aí falando aí para as multidões. Vamos à imagem seguinte. E aí, Caio, diferentemente do Tibério, ele está menos focado nessa questão fundiária. Ele acha até isso importante e tal, mas ele acha que é muito mais importante fundar novas colônias. Né? Então ele tem um plano ambicioso na Junônia, que seria uma colônia a ser erguida no mesmo lugar onde era Cartago. Né? Então esses são os primeiros projetos dele. E ele também vai por uma linha, vamos dizer, muito mais populista, digamos assim,
de política, né? Uma das ideias dele é que o Estado monte um, um estoque regulador de cereais, né, grande, que o Estado compre e armazene esses cereais e os guardando para uma vez por mês vender ele por um preço abaixo do praticado para o mercado, né, para proteger os necessitados das subidas de preço, né, porque conforme Roma foi crescendo, essa quantidade de cereais que precisavam ser importados, que precisavam vir de fora para abastecer uma cidade que já chegava aí a 1 milhão de habitantes, era muito grande. Né? Então, qualquer coisa você tinha um problema de desabastecimento. E, obviamente, o desabastecimento provocava subida de preço, provocava uma série de problemas. Mas, obviamente, que também essa é uma proposta, né, bastante controversa sobre o ponto de vista econômico e tal. Foi muito criticado, ele na época já foi chamado de demagogo por causa disso, né, que a medida dele ia fomentar a ociosidade da plebe, que ninguém ia querer mais trabalhar, porque iam poder comprar aí muito barato, né? Mas, enfim, tanta ideia de dar comida barata, fornecer comida barata para a população, como a ideia de fazer novas colônias, isso tudo precisariam de verbas novas, precisaria achar uma dotação orçamentária aí nova, enfim. E a solução dele foi, em vez de aumentar impostos, como se faz hoje, né, aumenta as alíquotas, aumenta o número de impostos, ele queria aumentar a arrecadação. Vocês têm que lembrar que a arrecadação na antiguidade não era feita por Estado, né, ela pelo próprio Estado, por uma organização montada pelo Estado. O Estado chamava particulares para fazer isso. E isso, naquela época, era feito por províncias, por cidades, era uma coisa muito pulverizada. E, obviamente, como vocês imaginam, permitia uma corrupção, né? Tanto é que a Bíblia, se tem uma coisa que é marcante na Bíblia, é como falam mal dos cobradores de impostos. Né? Os cobradores de impostos são verdadeiros bandidos. Né? Porque era essa coisa, era uma corrupção muito louca, era uma coisa muito louca e exercida por particulares, né? Que disputavam isso, que subornavam os governantes para ter os contratos, enfim. E vocês imaginem toda essa série de coisas, toda essa série de corrupções e de ganância em volta disso. E a ideia dele é concentrar, pegar uma província, a maior província na época da República Romana, que era a província da Ásia, né, e fazer um contrato único, ter apenas um grupo, o mesmo grupo que ia fazer a arrecadação em todo lugar, como forma de organizar, diminuir a corrupção e, com isso, aumentar o volume arrecadado para o Estado. Então, essa ideia do contrato único é uma ideia que ele vai defender e vai implantar. Além disso, né, ele também quer fazer uma reforma judiciária. Por quê? Porque os senadores, quando cometiam esses crimes de corrupção, de desvio e etc., eram julgados pelo próprio Senado, pelos próprios senadores. Né? Então, já viu, né? Tinha um jogo de compadres muito forte e ele queria evitar isso. E a ideia dele foi criar uma outra assembleia específica para julgar esse tipo de coisa, né? E só teria 1/3 de senadores e os outros 2/3 seriam de equestres para julgar esses crimes de extorsão, corrupção e tal. Então você imagina, isso também não cai bem nem um pouco com os setores, vamos dizer assim, mais conservadores aí do Senado. Né? São inovações que vão atrapalhar o status quo desses patrícios, que vão atrapalhar a forma como eles conduziam as coisas, enfim, isso
vai começar também a trazer uma forte oposição para o Caio. Mas, apesar disso, ele, sem nenhum problema e sem nenhuma oposição, já também se elege por uma segunda vez em sequência, já em 122, tribuno das plebes novamente, sem os problemas que o seu irmão Tibério teve. Né? Aí uma outra, para ainda aumentar ainda mais aí a gana do pessoal, dos senadores tradicionais, ele propõe, e isso é uma coisa que acaba acontecendo, dobrar o número de senadores, aumentando a participação dos equestres no poder do Senado, né, diluindo o poder vamos dizer, daquela ala mais tradicional e tal, passando do número de 300 para 600 senadores. Então, na verdade, ele estava atacando a classe patrícia por todos os lados. E estava levando com ele e usando como escudo e crescendo essa classe dos equestres. Né? E aumentando aí a divisão entre os dois grupos, né? Criando realmente uma oposição e criando muita tensão política no ar, né? Muita tensão política entre as classes e a população romana, enfim. É uma situação bastante delicada. Né? E o Marco Lívio Druso, que nós já falamos, é um outro que vai muito contra o Caio, né? E aí o novo cônsul eleito e vão cobrar dos senadores, né, essas reformas e tal, né, e um apoiador do Caio é morto, né, pelos seguranças, pela turma que protege o Senado, e os apoiadores do Caio fazem questão de deixar ele na porta do Senado, né? Assim, o corpo estirado lá para justamente deixar claro quem matou, né? Quem eram os violentos, quem eram os culpados. Mas o cônsul não quer saber, né? Ele convence os senadores a darem poderes excepcionais e ele sair em perseguição do Caio, dos seus apoiadores e de todo mundo. E o Caio acaba sendo morto fora de Roma, em uma situação que não é esclarecida. Existem muitas possibilidades aí sobre esse assassinato, se ele teria se matado numa caverna junto com o seu escravo ou não, mas enfim. A violência entre os dois grupos, né, que agora a gente pode chamar, já são denominados de populares, aqueles que estavam com Caio, com Tibério antes, e aqueles mais tradicionais, os patrícios mais tradicionais, os chamados optimasters. Né? Então, essa imagem aí que vocês passaram vendo aí do Caio, o Caio convocado pelo Senado, indo ao Senado, né, do Pierre Nicolas Brissot, de 1840, também da Escola Nacional Superior de Belas Artes. O Nicolas Brissot é um cara que nasceu em 1810 e morreu em 1890. Tá certo? Vamos à imagem seguinte. Então aí você tem a representação da morte do Caio Graco, né? Então ele aqui, o artista, que é o François Topino Lebrun, é um quadro de 1798, está no Museu de Belas Artes de Marseille. Né? O Topino não foi só um pintor, ele foi um revolucionário bastante ativo, né, na Revolução Francesa, né? E ele é neoclássico e foi muito querido aí pelos artistas, pelos seus contemporâneos. Então, ele imagina aí o Caio sendo morto aí, esse escravo aí
né, ou enfim, sendo encurralado e se mata uma vez que vocês veem que ele está segurando aí essa espada e que está aqui de vermelho cravando a espada no seu peito, né? O escravo seria esse sem camisa e esses seriam os atacantes, ou seja, se ele não se mata, ele vai ser morto na sequência. Então, essa é um quadro bem conhecido, bem famoso aí da morte do Caio. Sigamos. Outro Caio, o Caio Mário, dessa vez. Não, o Caio Graco. O Caio Mário justamente é essa figura, né, desse grande general, desse grande estadista romano, que é simplesmente cônsul por 7 vezes, né? O sujeito que mais ocupou esse cargo aí ao longo da história, né? Ele nasce em 157 a.C., morre já aí com bastante idade, em 86 a.C. Tá certo? A primeira pintura à esquerda é Mário nas ruínas de Cartago, de 1794, por Pierre Joseph Celestin François, de 1759 a 1851, é um pintor belga, né? Tanto é que esta pintura está nos museus reais de Belas Artes na Bélgica, né? Tem a altura de 1,33 m por uma largura de 1,70 m. Né? Esse é o tamanho. E aqui, esse busto de mármore é o Mário retratado, né, no período mesmo de vida dele, ou logo depois, ainda no período republicano romano, e isso está lá nos museus capitolinos, no Monte Capitólio. Tá certo? Então, o Mário conseguiu, ele era de família simples, ele não era um patrício, né, não era rico e tal, e ele subiu na carreira política, né, através aí do cursus honorum, os cargos que eu mostrei para vocês, e muito pela a sua competência nas guerras, pela sua competência de soldado, pela sua competência de líder político. Né? Uma vez que essas duas coisas sempre aconteciam juntas em Roma, como eu sempre friso para vocês, né? Carreira política e carreira militar são basicamente a mesma coisa em Roma, principalmente até a época da República. E ele ganha muita popularidade através de duas vitórias importantes. Uma é a guerra na Numídia contra o Jugurta, tá certo? Que ocorre aí entre 111 e 105 a.C. E outra contra os símbrios e teutões, né, que são povos germânicos, povos bárbaros germânicos, que descem ali para a Gália, né, que isso ocorre entre 113 e 101 a.C. Ele vence com muita galhardia, com muita coragem, com muitos feitos heróicos, essas duas guerras. A participação dele é sempre destacada e muito importante, e aí isso cria aquelas condições para ele ter aquela popularidade que o Senado odeia, que o permite quase fazer tudo, e esse quase fazer tudo está representado aí nas 7 vezes em que ele foi cônsul, e ele é que vai fazer a reforma definitiva do exército romano, né, que vai ter aí, como eu expliquei, consequências aí definitivas para o fim da República, né? Porque justamente ele vai permitir que pessoas sem propriedades rurais, sem serem produtores rurais, pessoas da cidade, ou outros cidadãos novos e tal, que integrem o exército, mesmo sem ter dinheiro
para comprar suas armas e seus armaduras, seus coletes, mas, enfim, o Estado pagando isso para eles, dando esses equipamentos para ele, pagando a alimentação deles e pagando ainda um salário, né? Quer dizer, ele vai profissionalizar definitivamente. O Estado, o Exército vai deixar de ser aquele exército cidadão, né, formado por cidadãos que se voluntariam, né, que deixam sua propriedade, deixam seus bens, deixam sua família para defender o Estado romano, para um exército muito mais profissional e aí, portanto, muito mais voltado às suas próprias questões enquanto exército, né? Vai ser um exército completamente diferente do tradicional exército republicano. Então, sigamos. Aqui, então, temos justamente essa importante guerra, essa importante campanha, que é a campanha na Numídia para vencer o Jugurta, né? Jugurta que viveu entre 160 a.C. e 104 a.C. A pintura aqui à esquerda, muito interessante, porque chama-se Jugurta, o grande inimigo de Mário na África, de 1842, e ela é feita por um alemão, Augusto Miller, no Brasil, né? E esta pintura está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, né? Ela tem 1 metro e 61 aí de largura por 2 metros e 10 de altura, é um quadro grande. Né? O Augusto Miller foi integrante aí, foi professor da Academia Imperial de Belas Artes, né? Era esse alemão que se radicou no Brasil, né? Então isso é bastante interessante. E a foto, justamente, é uma foto das ruínas da cidade de Tingad, né? Na antiga Numídia, é uma cidade romana que tinha lá, que estava estabelecida já no reino da Numídia, e depois continuou, mas foi também local de batalhas, de cenários da guerra contra Jugurta. Mas quem era esse Jugurta? Né? Ele era simplesmente um sobrinho do rei Micpisa, né? que era um aliado de Roma já, né? E após a sua morte ele deixa para 2 dos seus filhos, 2 de seus descendentes, e para esse seu sobrinho Jugurta, que era mais velho, que era mais envolvido com as questões do Estado e tal. Mas ele decide matar os primos para ficar com tudo. Afinal, ele era mais velho, mais experiente, tinha bons contatos em Roma, com a elite romana. Falou, não, vou dominar isto aqui tranquilamente, sozinho. Só que ele só consegue matar um dos filhos. E o outro foge para Roma e consegue apoio romano, né, para combater aí o Jugurta, enfim, para combater essa ideia desmedida dele. E aí Roma enfia uma comissão de paz, né, para impor a paz e dividir o reino entre o Jugurta e esse filho sobrevivente. Mas o Jugurta, a técnica dele era subornar todo mundo, né, e pelo jeito ele subornou a comissão e o cônsul que ia, e eles deixaram a melhor parte do território, a parte ocidental que ele queria, onde ficavam as tribos guerreiras, para ele. E jogou lá o sobrevivente na parte pior. Mas ainda assim, em 113, o Jugurta, não contente com isso, invadiu a outra parte, né, do herdeiro, chamado Aderbal, e o herdeiro se refugiou numa cidade romana, Cirta, que era defendida por mercadores romanos, enfim, clientes romanos que lá moravam. E ele não quis nem saber, ele fez um cerco violento e os romanos achando, não, o Jugurta, apesar de tudo, é amigo de Roma, tal, melhor a gente se entregar.
Ele não quis saber. A hora que eles se entregaram, ele matou lá o Aderbal e todos romanos de Cirta, matou todo mundo, massacrou a cidade, acabou com a cidade, sem nenhuma distinção. Então, Roma teve que declarar guerra a ele em 111, logo depois disso, né? E mandou lá um cônsul, Lúcio Capúnico Beste. Esse invadiu com tudo lá no Mídia, mas logo depois celebrou a paz a troco de uma simples advertência para o Jugurta. Lógico, o Jugurta também tinha comprado ele. E, da mesma forma, o Jugurta comprou outros senadores que pretendiam investigar o que estava acontecendo, que ninguém resolvia aquela coisa. E o Jugurta ainda tirava sarro da situação, ele troçava, até dizer, publicamente, né, afirmando aos quatro ventos que Roma era uma cidade sempre à venda e que seus dias estariam contados, porque quando se encontrasse um comprador, seria o fim definitivo dela. Então essa era a postura do Jugurta. Aí, em 109, mandou um outro cônsul, Quintio Cecílio Metelo. Ele consegue controlar uma grande parte do território da Numídia, mas não consegue capturar o Jugurta. Em 107, o Caio, né, voltando lá o nosso Caio Mário aqui anterior, sendo um dos assistentes aí, um dos homens em comando do cônsul, né, do Quinto Cecílio Metelo, comanda e consegue capturar o Jugurta, consegue acabar com a guerra, né? E nesse meio tempo ele vai implantando, né, na sequência, ele vai justificando aí a implantação das suas reformas no exército, né, para inclusive ter condição de vencer essas batalhas, né, vencer o Jugurta. E em 105 ele consegue colocar a Numídia inteira sob o controle de Roma, né, em 105 a.C. O Jugurta tenta ainda fugir para a Mauritânia, mas o rei de lá, não sabendo se subornado, ou se por acordo, ou se por medo, acaba ele entregando eles para o Mário, para os romanos, né? Porque, enfim, acho que ele considerou que era melhor não antagonizar a Roma, não ir contra Roma, né? Não era uma boa estratégia naquela época. Então é o que ele faz. Né? Ele entrega o Jugurta e assim acaba a guerra da Numídia. E aí, então, temos este quadro aqui, que é a próxima vitória importante militar do Caio, né? A vitória sobre os Cimbros, né? Os teutões. Né? Francisco Saviero Altamura, apesar do nome, é um pintor italiano, 1822-1897, a pintura é de 1863, e está no Museu Capodimonte di Napoli. Né? E dizem que ela foi executada por encomenda do Vittorio Emanuele II, né? O primeiro rei da Itália, muito provavelmente aí para emulando através dos romanos as questões de sucessão e de legitimidade dele tomar a Península Itálica inteira, enfim, e criar o que nós conhecemos hoje como Itália. Então, acho que por isso a encomenda do quadro. Né? Ainda em 105, enquanto o Mário está lá vencendo no Mídia, os romanos ainda estão tomando lá um pau dos Cimbros e dos Teutões na Gália. Né? E aí, quando ele volta, ele é reeleito em 104 e vence aí no ano seguinte uma grande parte deles.
e acaba por terminar o serviço numa batalha específica, a Batalha de Vercelas, em 101 a.C. Sendo aí, então, aí ele se tornou realmente o salvador da Itália, o cara mais importante aí, o magistrado, o general que marca a época, né? Porque a gente tem que lembrar que desde lá da invasão dos gauleses em 390 em Roma, que todo mundo em Roma tinha um certo trauma, né, desses invasores vindo do norte, dessas tomadas de território, né, que para os romanos era uma coisa apavorante, que causava bastante medo. Né? Então, aí vocês conseguem mais ou menos aquilatar a importância da vitória do Caio Mário sobre esses povos aí na Gália, né? Acabando com essa ameaça que pairava aí sobre Roma. Né? Então, é isso. Eu falei que né, está em Nápoles, está certo? Sigamos. Aí, um outro capítulo aí desses eventos aí que estão levando à destruição da República Romana, a chamada Guerra Social, que ocorre entre 91 a.C. e 88 a.C., é um outro desses passos muito importantes. Aqui, por que chama-se guerra social? Porque está vindo da palavra sócios, soci, S-O-C-I-I, que em latim quer dizer sócios, né? São aquelas cidades que estão associadas, que são aliadas de Roma, que não necessariamente foram ocupadas militarmente e administrativamente por Roma, né? Muitas vezes tem sua administração independente, mas enfim, participam com tropas auxiliares ao exército romano, estão dentro da lógica de Roma, comerciam com Roma, obedecem às ordens de Roma, mas enfim, eles também queriam virar romanos. A questão aqui é a questão de cidadania, né? O que essas cidades, ao se rebelarem na guerra social, eles querem cidadania, né? Eles querem participar de Roma integralmente. Imagine, principalmente as elites. Né? Como é que eu mando aqui na minha cidade, sou da família mais importante e sou um proprietário de terra e não posso ser senador, né? Não posso ser cavaleiro, porque não sou cidadão romano, tenho que ficar restrito, não posso ter cargos, fico restrito a uma força auxiliar do exército, né, que não é bem o exército romano, é uma força só da minha cidade. Então, óbvio, né, a condição de cidadania traz poder, traz status, traz uma outra condição a essas pessoas. Então, é por isso que essas pessoas vão lutar e justamente aquele grupo mais conservador, mais arraigado às velhas fórmulas da República, do Senado, dos patrícios, não vai querer esta mudança. Né? Então, e o estopim desse conflito foi também, de novo, um tribuno das plebes, que a gente até já falou sobre ele, o Marco Lívio Druso, que apresenta um pacote aí de medidas de legislação para resolver essas questões de cidadania com os habitantes dessas cidades. Né? Só que aí ele é assassinado. A hora que ele é assassinado, essa notícia corre entre as cidades que estavam esperando a aprovação, a discussão desse pacote de legislação, e eles não tendo mais esperança de ver isso ir para frente, elas se rebelam, né? E várias delas se rebelam, né? Como vocês podem ver aqui, essas de cores mais escuras aqui no mapa. E aqui, ó, deixa eu ver, cadê? Está o meu cursor? Dura enxergar, olha lá, aqui. Todas essas de cor mais escura são aquelas que se rebelaram contra Roma. Então você vê uma quantidade de cidades muito grandes, de diversas populações,
E isso causa um mal-estar muito grande. Tanto é que, em vez de uma solução militar e tal, que poderia gerar uma carnificina, uma guerra mais grave ainda, Roma tenta resolver isso através da diplomacia, através das concessões. Então começa a se passar diversas leis para conceder cidadania a essas pessoas. Então, aquelas cidades, a primeira coisa que fizeram, aquelas cidades que não se rebelaram, nós vamos dar a cidadania para eles já. Olha, quem está lutando, quem depuser as armas, nós também damos cidadania. Opa, perdão. Aí, um outro passo. Olha, todos os cidadãos livres que moram na Península Itálica, né, que se apresentarem em Roma no prazo de 2 meses, vão receber a cidadania italiana. Ou seja, tem que deixar de lutar, tem que deixar de. Aí tem que ir até a capital, se registrar e tal, vão ter a cidadania italiana. E com isso, eles, né, dando a todas essas oportunidades e depois, inclusive, lá ao norte do Rio Pô, onde aqueles povos ainda são mais bárbaros do que italianos propriamente dito, também cria uma cidadania para eles, uma cidadania, óbvio, de segunda classe, uma emenda, né, a cidadania chamada cidadania latina, mas para esses povos ao norte do Rio Pó, né, nas regiões onde hoje estão a Lombardia, onde está Veneza, e, enfim, todas essas províncias aí do norte ganham essa cidadania latina, que é para dar esse cala-boca e resolver a rebelião, vamos dizer, de um modo pacífico e muito mais tranquilo. Né? E assim, essa guerra social é debelada. Mas, enfim, né? Você tem o exército mudado, você tem a sociedade mudada, agora você tem uma quantidade muito maior de cidadãos romanos, você tem um senado muito maior, você tem classes diferentes intervindo e participando das magistraturas do cursus honorum, ou seja, você está mudando por completo a estrutura da sociedade. Obviamente, as instituições da República, a forma como elas estão estruturadas, elas já não se prestam mais a bem organizar o Estado romano. E óbvio que isto vai ser a queda. Né? Nas próximas aulas nós vamos continuar aí vendo mais alguns passos para essa queda e vendo aí importantes personagens dessa história, né? Personagens aí bastante conhecidos, né? De vocês, como Sula ou Sila, né? Que é um importante ditador aí na sequência, a história de Pompeu, a história de Júlio César, né? Vamos entrar aí nessa parte aí a partir das próximas aulas, muito mais aí conhecida, já ouvida por vocês, e eu espero que vocês gostem. A gente se vê aí no próximo encontro, que será em nosso horário normal, né? Fico aqui de novo inteiramente à disposição de vocês para qualquer dúvida via WhatsApp, tá certo? E desejo a todos uma boa volta aí às aulas. Tá bom? Muito obrigado. Até